りも夢の続きもきっとあなた Salve, 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 galera! Eu sou Maurício e estamos começando mais um Saikai Cash. Então pegue aquele lanchinho, se aconcheguem e sigam com a gente. Lembre-se de passar lá no Spotify, tá? Clicar lá para seguir a gente, para vocês ficarem ligados em todas as novidades do podcast da Saikai aqui que nós vamos estar fazendo e trazendo para vocês. Caso tenham alguma dúvida ou queiram passar alguma sugestão, é só mandar uma mensagem no inbox lá do Facebook ou do Instagram Saikai Oficial. Beleza? Hoje nós estamos aqui com a participação especial de... Salve, salve, meus queridos. Bolsonaro na área. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Carlos. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Faker. E aí, galera, como é que estão? Aqui é Matheus Freitas de Fortaleza, Ceará, e hoje nós cultivaremos amor. Ou não. Ou ódio, talvez. Sei lá. E eu, como claro, vos recepcionando, sou Maurício, autor de A Guerra dos Nove Mundos e um ficcionado por leitura. A gente hoje vai continuar com o quadro Roda de Conversa e temos como tema principal indicação de obras. Em outro quadro nós vamos trazer as obras que não indicamos à leitura, mas nessas vamos focar exclusivamente em obras que nós indicamos, que gostamos muito. Claro, cada um levando o seu gosto pessoal. Só vamos indicar o porquê nós curtimos e o porquê indicamos ela para vocês, tá? A gente vai iniciar aqui com o Matheus e aí a gente vai progredindo na conversa com o passar do tempo. Qual que é a obra que você vai indicar pra gente? Então, gente, eu vou começar mais pelo gênero, né? As obras que eu vou indicar, elas fazem parte do gênero Josei. De modo simples, é basicamente o shoujo pra adultos. Aí você pode perguntar, ué, mas por que eu leria isso? Bom, ela, primeiro de tudo, é um gênero bem interessante pra você servir como colchão. Você lê diversos tipos de obras e acaba que você fica com aquela coisa do tipo, eu não quero ler mais do mesmo. E aí acaba que o Josei é uma boa pedida pra você ler como esse colchão, né, de obras. Por exemplo, você termina aquela novel de mais de 3.000 capítulos de cultivação, aí você não quer de novo, então... ter uma novel lá de 200, 250 capítulos do tipo pode ajudar. Então vamos lá. A minha primeira indicação é uma novel aqui da Saikai. Foi por onde eu descobri o gênero, que é Hidden Marriage. E ela tem um nome complemento depois, né? Ela na Saikai, ela tem mais de 650 capítulos. Eu li ela em 5 dias. Ela tem ao todo 2.264 capítulos. Só que os capítulos são curtinhos. Eles são de 800 palavras. E ela é uma novel muito divertida, muito engraçada. E foi por onde eu comecei a gostar bastante do gênero, né? Ele trata de temas que não é aquela besteira adolescente, né? De, nossa, será que o cara gosta de minhoca assim? Isso não é um foco do gênero, né? Ele é mais focado em coisas adultas, né? Temas como gravidez, essas coisas, né? Enfim, problemas de adulto, coisas que você não vai ver na vida geralmente de obra. Então, ela é uma novela que eu gostei bastante, né? Os protagonistas, tanto masculinos quanto femininos, são muito carismáticos. O elenco de apoio é sensacional dessa obra. É uma garantia de risadas, né? Esse tipo de obra é o que me chama a atenção é porque eu curto um pouco de Slice of Life, né? Geralmente o Josei, ele tem um pouco de Slice of Life com um estoque 18 mais, né? Que você tem aquela sacanagemzinha, já que é para um público mais adulto, né? Só que eu te confesso, eu leio pouca obra novel, né? Com esse gênero. Eu geralmente assisto anime com esse gênero, né? Ou leio mangá, mas são poucas as obras com esse gênero especificamente. O legal dessa obra é que ela trata muito psicológico de trauma. Isso você vai ver no primeiro capítulo, né? Ela foi enganada, né? Pela a irmã malvada, que sempre tá presente nesse tipo de gênero. E ela acabou que engravida e não sabe de quem é o pai, porque ela foi drogada, né? E aí ela sente aquela coisa do tipo, ela tem medo de se relacionar com homens. A gente que tá lendo, a gente sabe que ela já tá gostando do protagonista e tudo mais, mas acontece que vai mostrando os traumas que ela passou, como foi a vida dela no espaço de 5 anos, né, que a novel do capítulo 1 até o capítulo 2, né, ela pula 5 anos, e você entende como que ela chegou naquele estado, né, tem uma passagem lá no 1000 e pouco que ela basicamente resume a situação, que é muito, muito impactante. Enfim, eu recomendo demais essa novel, ela é muito engraçada, ela tem tudo que uma obra desse gênero pode ter, né, ela é do
moderno, né? Os Joseis têm essas diferenças, né? Eles podem ser de mundo moderno ou mundo histórico. Essa é uma de mundo moderno. Ela se foca na indústria do entretenimento. A protagonista Nietzsche, ela é uma atriz. E aí a gente meio que vai entendendo como que isso é também legal. A gente ganha muito conhecimento em cima da indústria do entretenimento a partir dessa nova. Lógico, você não vai tomar aquilo como verdade, mas é uma coisa bem interessante da gente ver. Inclusive, isso não é tão abordado na nova, mas a gente vê essas milícias digitais que assolam o nosso mundo hoje em dia são um inferno. Enfim, ela tem uma leitura muito leve. Se você realmente pegar na nova e engrenar, você simplesmente não vai parar. Você vai terminar, ela vai sair da Saikai e vai procurar no agregador. E assim, ela tá completa já em inglês. E esse autor, ele tem outra novel, só que ela é basicamente uma cópia, né? Ele tem outras duas novels que são bem semelhantes. A autora, né? Ela tem duas novels que são bem semelhantes, mas ao meu ver, não sei se foi porque eu li Hidden Marriage primeiro, elas são cópias meio desgastadas, né? Você meio que sabe o que vai acontecer a partir da novel anterior. A outra lá, eu não gostei, e a outra dá pra você ler tranquilamente, que ainda assim vai te tirar risadas. A gente tem o manhua, né, de Hidden Marriage também. Foi ele que eu acompanhei mais do que a própria novel, né? A novel eu li algumas e tal, mas dizem que o manhua ele não segue o enredo da obra, né? Mudaram muita coisa, fizeram adaptação muito mal feita, tanto que cancelaram, fizeram uma V2, eu não sei muito bem o que aconteceu com a V2, né? É horroroso. Esse manhua que a gente tinha, ele era muito ruim. Você, primeiro de tudo, você tinha um filho deles, né, que ela não sabe, mas a gente já se liga que o filho é dela no capítulo 8, a gente já se liga isso mais ou menos, quando a primeira vez que eles se encontram. E, vamos lá, loiro, na China? Não, né? O filho deles loiro, olhos azuis, assim, muito estranho. Outra coisa é o tamanho, né, dos capítulos, como você falou, 800 palavras é muito rápido a leitura, então é mais tranquilo, acho que fica mais leve, né, quando você tem poucas palavras assim. E um outro ponto que me chamou a atenção é você falando aí do time skip que tem já no início, né, eu às vezes fico com medo de time skip, tem uns autores que não sabem muito bem usar esse artifício, né, aí eles usam quando não sabem o que escrever naquele momento, ou fica um negócio muito artificial e tal. Eu confesso que eu tenho alguns medos, ou tem outros que usam e abusam do time skip, né, mas você falando aí que ele, depois de um tempo, é porque eu não li a obra, né, lá no Pumi Pouco ele explica algumas coisas e tal, fica mais sossegado, né, e propenso a ler. Aí vamos para a segunda, né? A segunda, ela também é de mundo moderno, também trata da indústria do entretenimento, só que essa, em termos de apresentar profissões, ela é mais completa. O nome dela é Trial Marriage e um monte de palavrinhas que complementam, que eu não vou dizer o nome todo porque é um texto. Então, se você pesquisar Trial Marriage em qualquer agregador em inglês, você vai encontrar. Vamos lá. Essa novela ela também é de mundo moderno, né? Ela se passa na China, para variar, e ela aborda diversas facetas da indústria do entretenimento. E ela também mostra também muito melhor que a Hidden Marriage, o lado podre. Que a gente sabe, né, que a indústria de entretenimento é uma indústria que tem muita ligação com o submundo, né, da nossa sociedade, né? Enfim, lavagem de dinheiro, etc. E ela é uma novela que mostra bem mais essa faceta, os negócios escuros que acontecem no setor. Então o que acontece? Nossa protagonista, ela começa sendo uma modelo, uma supermodelo internacional, que ela acaba meio que abandonando a carreira para se focar no casamento dela, né? Mas ela ia se casar, só que no dia que ela da véspera do que ela ia no cartório, né, de registros civis, ela pega o noivo dela traindo. E ela recebe aquele choque, né, tudo mais, e ela acaba que não aceita, e no dia seguinte ela vai pro escritório de registros civis e o cara não chega lá. Então quando ela tava de saída, né, ela encontra o protagonista masculino que também tinha chegado pra se casar e a noiva dele não tinha chegado. Então ela vai e mete aquela proposta sem pé nem cabeça: sua noiva não chegou e o meu também não, bora nos casar. Como ele tinha um limite de tempo imposto pra família e ele sabia o histórico dela, então depois de uma rápida pesquisa os dois se acertaram. Só que eles fazem um acordo, né, de não divulgar o casamento, de não ter, enfim, relações até eles se conhecerem melhor, né, porque afinal foi tudo nos trancos e barrancos. E essa novel, ela é muito boa, o José em geral, né, pra quem é autor, agora vamos puxar a sardinha pro nosso lado, pra gente montar relações de casais. Essa novela é muito boa. Você vê o desenvolvimento deles dois indo, questão de conflitos de filhos, que essa novela tem filhos, né, assim, você consegue pegar bem como é que funciona essa dinâmica de relacionamento. Isso é
uma coisa que eu utilizo bastante, Serafim, por causa dessas leituras, né? Obviamente a gente tem que adaptar o contexto que a nossa novel anda, né? Mas ela serve assim como uma boa base para a gente ter construções. Diferente da Hayden, que os dois protagonistas basicamente só têm relações lá pro final da obra, por causa justamente que a Ning foi estuprada, né? Aconteceu toda aquela coisa com ela, ela tem repulsa a homens, né? Então as relações só acontecem lá no fim da obra mesmo. Já essa Trial não, ela vai indo, não tem nada explícito, aquela coisa do tipo, hoje eu quero você, algo assim, pronto, só isso, não vai ter nada mais 18 explícito não. Mas qual a diferença, assim, entre o nome me pareceu muito parecido, então a história também é parecida? A primeira, você tem um desenvolvimento melhor de personagens e de uma trama bem melhor, por causa que você acompanha, né, aquela coisa, você vê a protagonista vencendo os desafios dela, né, se sente como se você estivesse junto com ela. Já a Trial, Marriage, ela é uma novel desafio zero. Você basicamente tá vendo como um observador. Então, assim, ela é boa pra você ver, como eu disse, nas relações e tudo mais, mas em termos de caminhos de história são bem diferentes, porque a Tang Ning, que é a protagonista da Trial, é descendente de uma grande indústria de perfumes, né? Ela já é rica e tudo mais, só que ela tem problemas com a família, né? Porque também é característica do gênio, né? Você ter problemas familiares. Deixa de ser modelo e entra no ramo de ser atriz. Acaba que a carreira como atriz dela é afogada justamente por causa das milícias digitais. Uma pessoa, isso é um spoiler, né? Mas é só pra atiçar um pouco da curiosidade do pessoal, porque o que importa é o caminho, não o resultado, né? De como chegamos a isso. Acaba que uma adversária dela, que tinha inveja do talento e tudo mais, ela acaba que utiliza de um suicídio, ela se mata, e deixa um bilhete de suicídio dizendo que a culpa de toda a pessoa que ela havia sentido era da Tang Ning. De novo, caiu a milícia digital e ela disse, por causa disso eu nunca mais vou pisar em um filme. E ela realmente cumpre a palavra, ela não entra mais em cena. Só que o que acontece? Ela vira produtora. Ela sempre, isso é que é legal dessa novela, ela sempre vai tendo, os desafios que ela vai tendo, né, assim, são sempre servindo para pular de profissão, se a gente pode dizer assim. Então é bem legal nessa essa coisa. Então, das novas modernas que eu tinha para indicar, são essas duas. Elas são bem leves, não tem grandes dificuldades para ler. A Trial, ela é, como eu disse, tem cenas lá, mas não é nada explícito. Enfim, recomendo. Show de bola, cara. Na verdade, esse gênero, né, como eu falei antes, eu leio muito pouco ele, mas me chamou a atenção porque você falou que ajuda nós, autores, né, a desenvolver mais relacionamentos amorosos e a conexão entre duas pessoas que se amam ali. Eu tenho dificuldade para escrever isso, né, então eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? A obra que eu tenho para indicar, ela tem pouco romance. Eu acho que eu me identifico mais com obras com pouco romance, por isso que eu não consigo escrever tanto, né, como, assim, um romance bem feito, né. Eu tenho duas obras para indicar, uma delas é um manhwa, tá, é coreano, na verdade é um webtoon, né, mas, enfim, se chama Mujang, a gente tem aqui na Saikai. Rapaz. Rapaz, nem passou pela minha cabeça e eu lembrei dela. A gente tava até conversando antes. Comecei a ler, mas não me pegou ela. Não sei se é porque não é muito meu gênero, mas eu sempre ouvi o pessoal falando muito bem de Mujang. Sabe aquela que tem agora The Legend, eu sempre erro o nome, eu não consigo pronunciar direito, The Legend of Northern Blade, isso é muito parecido com o Mujang no aspecto de desenho e tudo mais. Eu não li ela ainda, cara, eu tô pra ler, né, na verdade tá na lista aqui, mas o problema é falta de tempo. Não, eu ia dizer que Mujang eu li até o capítulo 18, mais ou menos. Você tá perdendo, cara. Peraí, talvez eu volte um dia. São 129 capítulos, cara. É pequenininho. Você não tem desculpa, não. Viu, Guilherme? Não tem desculpa, cara. Enfim, ó, eu trouxe essa obra pra indicar porque, assim, é uma obra que fundamentou a história. A história dela é sensacional. Ela desenvolve muito bem os personagens. E a história, você vai vendo a progressão dela, você se sente preso, sabe? Então você vê ali o desenvolvimento, descobrindo o verdadeiro passado do Kino, sobre o pai dele, a parada do irmão dele, os acontecimentos. Velho, é sensacional, velho. Eu não quero dar muito spoiler. Como eu já falei em outros podcasts atrás, obras que têm o desenvolvimento da história muito bem arrojada, muito bem feita, me conquista. E essa foi um dos pontos positivos de Mujang, sabe? E, além disso, a arte por ser preta e branca,
pode não agradar muitas pessoas, né, que estão acostumadas com webtoons coloridos, né? Mas os traços, eu curto muito os traços de Mujang, e principalmente porque você vê cenas de luta, né? Você vê os massacres, né? Os cortes e tudo mais. O sangue é meio preto e branco, né? Mas dá pra você visualizar a cena, né? Você consegue ver aquela parte 18 mais da matança, sabe? E eu curto esse tipo de, entre aspas, tá? Violência desse tipo de gênero de obra. O relacionamento amoroso de Mujang é meio estranho, né? Ele não é tão desenvolvido assim. Tem um pouco, mas não é tão desenvolvido. Então eu acho que por isso que eu falei que eu posso ter curtido a obra. O outro ponto super positivo é porque ele tem aquela progressão e desenvolvimento de personalidade e também físico do próprio personagem principal, né? Do Kino. Você vê ele começando mais fraco e ele treinando ali, não é um poder que ele tira do nada, ele treina para poder ficar mais forte, desenvolver o ki dele e ficar, no caso, tão forte quanto o pai dele era, né? Quando ele desenvolveu aquelas tipo de artes marciais. Então, quando você... A própria sinopse, né? De Mujang já chega lá e fala que era um escravo que se torna um general, e é literalmente isso. Só que a forma que isso se dá é o que conquista você durante a obra, sabe? Então, velho... Eu realmente gostei da arte da Webtoon, ficou bem legal. Mas a história, eu não sei, eu achei meio... Tipo, quando eu comecei ali, deu a impressão que eu tava começando a ler um negócio na metade da história, entendeu? Tipo, não sei como explicar. Tipo, não explica muito bem a origem do personagem. Tipo, ele não me dá uma introdução ao personagem, entendeu? Ele já é, tipo, ele já é mostrado como um lutador foda, entendeu? Mas, tipo, não mostra da onde vem isso, quem é ele, por que ele já é forte desse jeito, entendeu? Só pega e sai surrando a galera geral ali, e invadem a vila e mata todo mundo, e, tipo, eu fiquei meio, tá, mas e aí? Deixa eu fazer uma observação, uma pergunta pro Maurício. Eu não li inteiro, né? Eu lembro que eu editava alguns capítulos, acompanhei um pouco, mas nunca li inteiro, justamente a falta de tempo. E você leu inteiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que ele tem bastante contato com outros povos de culturas que realmente existiram. A mongol, os chineses. E tem alguma pegada meio que histórica, algo assim no meio, que você consegue falar pra gente que eles utilizam disso? Tem os generais, tem algumas batalhas, tem essas guerras, né, entre lá o Japão, a Coreia e a China, né? Tanto que eles se odeiam por certos momentos históricos, um tentou invadir o outro e teve muitas guerras lá, né? E tem esses momentos históricos na obra, assim. Não só em momentos históricos, tá? Hoje ainda a relação entre os três países é um de ódio mútuo. Principalmente contra o Japão, né? A Coreia simplesmente não perdoa o Japão. Não perdoa porque o Japão foi muito brutal na guerra, né? Então a ferida existente no povo coreano é muito forte. Não vai ser alisada. A gente vai ter aquela região de tensão sempre, né? E ainda mais atualmente com o Japão voltando a se armar, tensões com a China, a Coreia do Sul também construindo navios de guerra, a situação pode ficar bem fedorenta pro lado de lá. Eu espero que não dê merda. Já basta a Coreia do Norte já, porque se for do Sul também entrar na merda aí. Todos os nossos negócios aqui vai ser atrapalhado. Ô, rapaz, já a indústria toda de lá, vem de lá. Indústria do Japão, indústria da Coreia, indústria da China. Bom pra nós. Eu vou com tudo. Então, quer dizer que ele conta basicamente uma parte da história desses países mesmo? É inserido, né, digamos assim, né? Ele a parte histórica real que aconteceu, o autor consegue adaptar na história, sabe? Com alguns pontos de ficção, claro, mas tem alguns até personagens históricos na obra. Tipo uma semi-biografia, a história de fato é real, mas tipo, os fatos são meio que fictícios, assim. Exatamente. É bem interessante, cara, a obra. Eu curti muito, eu curti bastante, não vou mentir, não. A outra obra que eu tenho pra indicar, cara, é uma que vai aí muito boa, por sinal, tá? É uma também manhwa. São tantas nomenclaturas que eu fico confuso de vez em quando, tá? Chama todo de comic pra não ter erro. É uma comic, né? É uma manhwa, mas também pode ser considerado webtoon, tá? A segunda versão dela que é um manhwa de fato, mas pode ser considerado um webtoon, que se chama Light Shadow, né? Luz e Sombras. Também está completa na Saikai, com 100 e poucos capítulos, tá? Ela pega um pouco da parte do Josei, a parte de romance, paz, aquilo, né? Uma parada mais 18 mais também, mostra algumas cenas mais calientes, claro, censuradas, né? Não mostrando nenhuma parte própria da mulher, né? Do homem e tal. Órgão genital, digamos assim, né?
Mas o interessante é o desenrolar da história, o enredo. O enredo é sensacional, né? Ela conta a história da Edna, uma serva em uma casa de um visconde, se eu não me engano, né? E ela é mandada para se casar com o duque no lugar da filha do conde, né? Da filha do visconde. Ele não queria que a filha dele casasse com esse duque. Não, foi a empregada que forçou ela a se casar, né? Que ela não queria se casar com o duque que não era nobre, né? Que ele virou duque por causa da guerra, que ele ajudou o novo rei a subir, né? Exatamente, só que o pai dela a família dela forçou a empregada, né, no caso a Edna, a se casar com o duque no lugar da filha, se passando, no caso, como se a Edna fosse filha do visconde também, né. Além deles não aprovarem o duque em si, né, porque eles acham que ele é muito selvagem, só subiu no poder como cargo de duque porque ajudou o rei a tomar posse lá do reino e tal, eles tinham a visão de querer casar a filha dele com o rei, né? E aí eles desenvolveram este plano maligno aí. Só que no início você até fica com um pouco de raiva do Eli, que é o Duque. Ele comete alguns atos que eu, tipo, abomino, né? Por sinal, em questões sexuais, né? Mas depois o relacionamento deles desenvolve, né? E tipo, a Edna não é a protagonista, isso que me chama mais a atenção nela, ela parece muito com a Sagua, que é a minha protagonista. Ela não é aquela protagonista sensata, boazinha, zen. Não, ela tem uma personalidade super forte, mano. E o passado dela, antes dela virar a serva do Visconde, é que tá todo o plot, sabe, da obra, que eu não vou dar esse spoiler aqui pra vocês, porque iria estragar completamente a leitura. Mas esse plot, quando você entende o que realmente ela é, quem realmente ela é, o que aconteceu no passado dela, você começa a entender por que ela tem aquele tipo de personalidade, por que ela pensa daquele jeito, por que ela age daquele jeito, né? Porque, tipo, pra época, ela não é uma mulher convencional, ela estudou, ela entende de táticas de guerra, ela entende coisas da cidade, ela pensa na população, ela pensa no povo, sabe? Ela quer ver o desenvolvimento daquela cidade, ela é proativa, não fica ali parada esperando que o esposo resolva tudo por ela. Não, ela tem um problema, ela vai lá, resolve a parada dela e pronto, ela sabe lutar. Mano, é uma tipo... Tanto que ela já subiu agora, acho que ela tá em 6º lugar das obras mais lindas da Sekai, mano. É uma obra sensacional, é tipo assim, super indico pra vocês passarem lá, tá? Ela, por sinal, tem uma novel, certo? Mas não tá traduzido nem pro inglês, nem pro português, tá no original coreano ainda, infelizmente. Mas quem sabe um dia ela não aparece aqui pela Sekai, né? Falou aí de protagonistas fortes, né, femininas. As duas novas que eu indiquei, né, elas também vão nessa pegada, né, de protagonistas que não são a que a gente costuma chamar de princesa do Mario, né. E continuando nessa pegada, eu lembrei de uma que eu esqueci de falar, que é The Rebirth of the Military Empress Lineage, o renascimento da Imperatriz da linhagem militar. Que ela é uma imperatriz, né, que ela foi traída, né, pelo reino, e ela fez de tudo pelo império, né, ao qual ela nasceu e tudo mais, e como pagamento ela recebeu as famosas 3 pés de seda, né, 3 pés de seda, que é pra ela cometer suicídio. E aí ela tem como último desejo, né, se vingar, de virar aquela coisa, né, mesmo se eu virar um fantasma vingativo, eu irei me vingar, né. E o que acontece? Ela volta, né, até quando ela tinha 13 anos, parece até TDG, só que ela volta com a mentalidade de uma mulher que já viu o mundo, né, que ela, como eles costumam falar, né, na China, a imperatriz é a mãe da nação, né, e você vê o desenrolar da história, como ela vai criando planos, ninguém suspeita dessa garota fraca, né, aparentemente fraca, que ela vai demolindo todas as ameaças que chegam perto dela. Cara, ela é uma protagonista sensacional. Das novelas históricas, né, do gênero Josei, ela é a minha favorita. Ela tem uma protagonista extremamente carismática, o protagonista masculino também é bem carismático, e voltando àquele ponto do romance, né, que a gente estava falando aqui, essa novel tem um porém que é bem interessante. Por ela já ter sido traída, ela já foi casada, ela sabe todas as dores do que vem um amor malfadado, que ela realmente amava o rei, né, anterior até ela ter sido traída e ser forçada a cometer suicídio. E o que acontece? Ela tem o coração completamente gelado pra parte de sentimentos, né, amorosos. Então o que acontece? O protagonista masculino, ele vai fazendo atos, né, ele se alia a ela na questão de
tentar derrubar a família real, né? E eles vão juntos. Qualquer ação daquele protagonista em qualquer outra novel de cultivo geraria em um harém. Só que o que acontece? Ela simplesmente não se importa. É como se o protagonista estivesse com uma picareta tentando quebrar aquele gelo. Essa obra aí, eu já comecei a ler ela, eu lembro dela. Só que eu não sei porque eu parei. Ela volta no corpo dela do passado, né? Se eu não me engano, ela fez de tudo pelo reino. Aí ela foi até dada como refém política para um outro reino. E para poder servir também como olhos do rei lá, né? Então, sacrificou pra caramba. E no final ele mandou ela se suicidar pra ele ficar com outra mulher, né? Como imperatriz. Tipo, ela volta antes dela se tornar imperatriz, se eu não me engano. Antes de a desgraça acontecer. Que na linha do tempo original, né? Que é aquela vira imperatriz e tudo mais. Nas duas ela vira imperatriz, obviamente. Porque ela se casa com outro cara lá. Então, o que acontece? Na primeira linha do tempo, falando do tempo que ela morreu por suicídio, a desgraça começa quando ela é forçada a se casar com uma pessoa por causa da família, né? Como eu disse, sem problemas familiares. A família de sangue dela, pai e mãe, são generais, né? Por isso que eu disse, a imperatriz da linhagem militar. Tanto a mãe quanto o pai são generais, né? E eles passam o tempo todo fora de casa. Então, o que acontece? Ela fica sob os cuidados da segunda e da terceira família, que, obviamente, querem o pior pra ela. Então, eles arranjam um casamento pra ela e ela, meio que sem opções, se joga na casa do príncipe, né? Do nono príncipe, se não estou enganado. E o que acontece? Ele utiliza, né, desse carinho dela pra conseguir o poder militar da família dela e assim fazer seus planos pra ascender o trono. Então ela volta no tempo antes disso acontecer. Então deixa claro, né? Pra quem tem mais atenção nela, vê que ela não tem mais aquele sentimento que ela aparentava ter pelo príncipe e tudo mais. Na verdade, ela demonstra ódio. Enfim, é uma novela sensacional. Merece a leitura. Vale muito a pena. Então, eu recomendo fortemente. Sobre esse ponto aí das famílias, eu vejo que... Não sei, não foi só nessas aí, não. Em várias. Eu vejo chinesa e japonesa. Principalmente. E coreano também. As famílias tentam... Não sei, fica nesse... Não sei, eu queria saber se lá ainda existe essa parada de fato, mano, dos pais quererem casar os filhos, sabe? Por conveniência, entende? A gente não tem tão moderno já, tá ligado? Tipo, sem essas ideias já estão ficando no passado, sabe? Mas é tanto mangá, tanto anime, tanta novel dos 3 países que a gente lê que tem esses mesmos problemas familiares da família querer impor a filha ou o filho que se casem com determinada pessoa por conveniência, ou jogo político ou jogo de poder, que você fica, caramba, mano, quer dizer que lá ainda existe essa parada, tá ligado? Mas é a mesma coisa o que existe na maioria das novels e mangás dessas 3, justamente dessas 3 nacionalidades, a questão do machismo exacerbado, entendeu? Tipo, que é aquela coisa da, tipo, a mulher é sempre inferior. E existe muito isso em diversas novels, mesmo nas modernas. Hoje, principalmente hoje em dia, nos tempos de hoje, tu pensa, né? Fala, porra, será que ainda existe isso em algum lugar? E o pior, que isso que o Mal falou, né, de ainda existir e tudo mais, ainda existe. Tá? Só que a gente tem para grandes famílias, a gente pode colocar assim, só aquelas grandes famílias políticas, aquelas grandes conglomerados financeiros, que vão meio que se unindo e se fundindo por meio do casamento ainda hoje. Embora a gente possua legislações que evitem essa fusão nesses 3 países, né? Mas acontece que você vai fazer o quê? Você tem um filho, vamos lá, da empresa X e um filho da empresa Y, que são grandes, os 2 gigantes do mercado. Eles vão se casam, ter um monopólio. Mesmo a empresa tendo estando em famílias diferentes, é essencialmente só a mesma família. Então isso ainda existe, né? Na política também funciona da mesma maneira. Eu penso que também seja por conta de famílias tradicionalistas também, né? Tem famílias, por exemplo, o Japão, alguns locais, principalmente esses orientais, que tem famílias que são bem tradicionalistas, juntando, obviamente, o tópico que o Matheus falou aí, que o pessoal tem ali, digamos, o mesmo nível financeiro, o mesmo nível de status social. Então, pra eles, é melhor fazer esse tipo de coisa porque ambos saem ganhando. É um negócio, né? Apesar de que eu também não concordo. Coisa engraçada é que até mesmo aqui no Brasil, só que isso não é motivo político, não é motivo financeiro, nada do tipo. Você tem 2 amigos, né, que tem filhos, um filho e uma filha, dizem, olha, no futuro vão se casar, e os filhos são criados daquele jeito, ó, você tá vendo aquela menina, você tá vendo aquele menino, vai ser seu futuro marido, esposa, enfim. É engraçado a gente ver que, mesmo em sociedades tão diferentes, a gente ainda, hoje é bem mais complicado você manter isso, mas 30, 40 anos atrás, isso era relativamente até comum, né, o pessoal do interior fazia isso. Não, aqui no Brasil era, né, tipo, o Código Civil novo é de
de 2002, gente. Se você vê o Código Civil de 16, ele vigorou até 2001, sabe? Com umas leis totalmente descabíveis pra época, né? Tipo, até 2001 você tinha lá que a esposa seria submissa ao marido, sabe? O que desmistificou um pouco essa ideia aí foi a Constituição em 88. Então, é logo ali atrás, sabe? Complicado, só que mudou muito, né? Esse panorama, esse tipo de coisa, pelo menos aqui no Brasil, né? E aí eu fico sempre me perguntando, né? Cogitando. E tristemente vocês acabaram de me responder que ainda existe, né? Ou pode vir a existir, mesmo que seja nessas famílias de maior poder aquisitivo, de maior poder, né? Aproveitar o gancho aqui, vou falar sobre a novel que eu quero indicar pra vocês. Eu acho que a maioria aqui já deve ter lido. Ela é bem famosa e, pra mim, gente, é a melhor de todas que eu li até agora. Claro, existem algumas que se equiparam ali, fica nivelado, mas pra mim ela é a melhor porque enredo, construção de personagem, tipo de narração, cara, tudo pra mim ficou muito bom. Exceto o final, que falaram que ficou meia boca, só que ainda não cheguei no final. Eu estou relendo ela. Essa novel é a Release Dead Witch, ou Liberte Aquela Bruxa. Maurício deve conhecer, Bolson deve conhecer, se não me engano, o Matheus também leu, né, Matheus? É muito boa, cara, muito boa, vale a pena. O final, como dito, é meio meh, mas o processo da novel é muito bom, vale muito a pena a leitura. A novel é muito boa, o final é horrível, tipo Coil Dragon. A novel em si é ótima, meu Deus do céu. Agora chega no final, caga tudo. Carlos e o Faker, vocês já chegaram a ler Release Dead Witch? Não, ainda não. Põe na lista aí, cara. Compensa. Já Né? tô adicionando aqui já. Eu vou fazer aqui, então, uma breve sinopse, uma breve descrição e dar um pouco do meu ponto de vista. Vocês podem comentar em cima aí o que vocês acharam de legal também, porque eu acho que é muito bom a gente trazer um projeto que a gente gosta e ter várias opiniões em cima, né? Eu sou suspeito pra poder falar dessa obra aí. Foi mal te cortar. Por que você é suspeito? Ah, cara, digamos... vai, depois eu dou minha opinião sobre ela. Tá bom. Eu lembro que eu indiquei ela pro Maurício, ele pediu uma sinopse e eu fiz meio que uma analogia pra descrever meio por cima como é que ela funcionava, e eu vou fazer essa mesma analogia, se não um pouco mais aprofundada, pra poder ilustrar o que é um ponto fortíssimo da novel. Imaginem que a novel se passa em um círculo, e que ao mesmo tempo esse círculo grande tá acontecendo, existem outros pequenos círculos que acontecem em volta, outros minúsculos ainda, outros gigantes do outro lado do enredo, que no fim eles convergem num centro, que é um círculo enorme que completa tudo. Ficou estranho de falar, né? Mas eu vou tentar explicar, de entender, mas eu vou tentar explicar. Você tem a visão o tempo todo do protagonista, que é o Roland. Ele é um engenheiro. Vocês lembram? Ele é um engenheiro... Químico, eu acho. Engenheiro químico, eu acho. Ele é engenheiro mecânico mesmo, eu acho. Né? Exato, mecânico, engenheiro mecânico. Só que nunca diz certinho o que ele fazia. Em dados momentos da novela, agora que eu tô relendo, eu consegui pegar essas partes ocultas, que também é um ponto fortíssimo da novela. Ele coloca, tipo, pequenas migalhinhas ali, que quando você vê, lá na frente você lê, você percebe que aquelas migalhinhas era a preparação para aquilo. Tipo, o que é muito bom. Então, essa parte do engenheiro mecânico também é uma delas. O tempo todo ele fala, ele lembrava disso, lembrava daquilo, porém, um engenheiro mecânico qualquer não teria um grande acesso a um arsenal de como fazer armas, ou químicas de bombas. Então, pra mim, isso é especulação, tá? Ele é um engenheiro mecânico que trabalhava em uma parte armamentista do governo. Não tenho certeza, mas dá muito a crer porque o cara tem um conhecimento. Tipo, ele é muito inteligente pra ser um engenheiro mecânico qualquer. Realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado. Só isso, o cara consegue fazer navios de cimento. Mano, a obra é muito da hora. Exato, e ele não tem assim um hack que faça ele lembrar porque a memória dele é boa, não, ele simplesmente tem o conhecimento inicialmente, né, não vou dar muito spoiler, mas inicialmente ele tem um conhecimento básico como qualquer outra pessoa, só que dá pra ver que ele é acima da média, né? A parte governamental, como ele gere o território dele, né, porque, eu esqueci de falar, ele é um príncipe, né, e foi colocado no pior lugar do reino, né, e foi colocado 4 príncipes pra competir pra ser o próximo rei, né, e ele ficou no pior território. E, cara, a forma como ele gere a população, gere recursos, mano, muito da hora. Ele tem muito conhecimento, né? E como o Matheus falou, acontece que ele reencarna no corpo de um príncipe, que, digamos, é o príncipe bosta da família, e ele foi colocado, são 5 filhos, 2 mulheres e 3 homens, ele é o quarto, e foi colocado em um território fronteiriço bem bosta, assim, e
E mais pra frente, quando você lê, você entende o porquê e tal. E a partir dali ele começa a viver nesse mundo que é tipo um medieval mágico, tipo sei lá, não chega a ser um Game of Thrones, mas também não chega a ser um D&D. Não chega a ser um Senhor dos Anéis. Exato. Ele seria mais ou menos como a Idade Média, na verdade. Mundo medieval e tal. Só que a diferença é que na nossa Idade Média, supostamente, não existiam bruxas, né? Nesse mundo existe. O espaço temporal, se a gente fosse trazer o nosso tempo, da nova, é mais ou menos o final da Idade Média entrando na Renascença. Só que a diferença, como o Bossum disse, é que tem bruxas, que são apenas mulheres que têm poderes. Não queimem elas, por favor, gente. Também tem outras raças, na verdade, não só as bruxas, né? Eu não vou dar muito spoiler, quem lê aí, quem se interessar vai ler, vai entender. E aí ele começa a gerir, ele reencarna aquele corpo, ele começa primeiro ele desacredita que as bruxas existem, que é tipo, assim como na nossa vida real, ela é a igreja fazendo a Inquisição falsamente, né, tal, só que daí ele se depara com o poder mágico. Ele se depara com um poder mágico realmente existente e a partir dali ele começa a explorar as coisas, entender o mundo de algo diferente. O que eu quis dizer com o círculo é que você tem a visão dele acontecendo ali, principalmente naquela vila fronteiriça. No entanto, outros cenários entre, por exemplo, uma organização de bruxa, a própria igreja que tem uma grande história no negócio, outras partes do reino, tudo tem ao mesmo tempo acontecendo as coisas que vão se ligando. Quando você percebe, é um roteiro gigantesco, muito bem formado, que ele deixa migalhas o tempo todo pra você, sempre pra descrever algo muito lá no futuro. Essa é a minha concepção até agora. Como eu disse, eu não tô querendo dar muito spoiler, porque quem se interessar e não leu e vai lá ler, não quero estragar o prazer da obra. Ela tem uma leitura leve, ela tem também não é tão grande os capítulos, né? E ela tem uma pegada bem inteligente. Certo? Tem bastante coisa que ele fala de química, física, mecânica, um monte de coisa assim. Então essa é a minha indicação pra vocês. Tem lá na Três Lobos, eles têm uma tradução muito boa. O pessoal que se interessar aí, leiam, gente. Se falar bem assim, nossa, me interessou um pouquinho, se um pouquinho só te interessar, dê a chance e vai ler que você vai gostar muito. Tenham paciência nos primeiros capítulos. Como eu disse, é um enredo gigantesco, então nos primeiros capítulos ali ele tem que explicar muita coisa inicial pra então começar a desenvolver bem, do jeito que eu falei, dentro dos círculos. Desculpa te cortar, fala mais uma vez o nome. Release Dead Witch, ou Liberte Aquela Bruxa. Foi uma obra que eu tenho, assim, amores e ódios. Eu gosto muito da obra. Foi uma das melhores obras que eu já li até hoje. Não tenho muito mais o que comentar que você falou. Só que ela me decepcionou muito no final, né? Porque, digamos, o autor viajou demais. Eu acho que ele fumou ali umas 10 quilos de maconha, sabe? Pra ele chegar naquela conclusão ali. Porque, tipo... Porque assim, ó, a obra tinha um potencial tão grande, que quando eu cheguei mais ou menos no capítulo 1000, tipo, eu imaginava um desbravamento de universo sensacional, sabe? Um negócio, pô, mano, se ele explorar isso, velho, vai dar aqui mais 1000 capítulos. Eu ficava ansioso, porque eu tava no 1000 e a obra só tem 1400. Eu falei, não, velho, se ele for fazer isso aqui, ele vai rushar demais, velho. Não. Ele espera que eu não tenha feito merda. E aí, eu pensando comigo mesmo, né? E aí eu fui avançando na leitura e, velho... Ele fez merda. Ele realmente fez merda, então. Eu vou continuar lendo. Eu não cheguei nesse final, mas eu vou continuar lendo. Falou, cara, o final é uma grande decepção, cara. Que ele tinha umas coisas tão boas na mão, assim, que ele podia ter feito, sabe? E no final, tipo, parece que ele pegou assim e falou, foda-se essa merda, e jogou pela janela do apartamento dele. Mas eu pergunto, será que é porque ele, sei lá, até o momento em que tava indo bem, ele tinha algum contrato, depois ele quis finalizar, ou alguma doença? Será que tem notícia sobre isso, alguma coisa, vocês sabem? Eu não sei se tem notícia sobre isso, mas na minha sincera e humilde opinião, eu acho que não foi isso não. Eu acho que ele já tinha em mente o que ele queria pro final e, tipo, do meio pro fim ele acabou... Incompreensível. Velho, é tipo assim, velho, é uma teoria meio sem sentido aquele final que ele fez, sabe? Ele tinha tanta coisa pra trabalhar e tantos nortes pra seguir que o final podia ser uma parada muito... Podia até seguir um pouco aquele negócio que ele quis colocar lá de... Ó, spoiler. Não, mas não é tanto spoiler não, mundos paralelos e tal. Porque você sabe, né, que ele transmigrou, né? Então, ficou um negócio meio sem noção, sabe? Foi uma explicação assim... Eu acho que ele quis dar um final super inteligentão e, tipo, no final acabou não combinando com a história, entendeu? Acrescentar uma coisa a tudo que foi dito, que é o nível de imersão que essa lab tem. Cara... Isso era um ponto que eu ia ressaltar, mas eu acho que tá ressaltando, por favor. De tudo que eu li
Até hoje, olha que eu já li muita coisa, gente, você não tem noção. Nenhuma nova me conseguiu transportar pro lugar como release. Quando tem aquelas reuniões na praça que ele sempre faz pra anunciar decisões importantes, você se sente literalmente como parte dos cidadãos dele, cara. É muito da hora. O autor consegue trazer esse sentimento de pertencimento de você que tá lendo, de fazer parte daquele mundo, não só isso, como você ser um sujo daquele desgraçado. Algo assim, entende? Uma dica que eu dou aqui pra vocês, galera. Se alguém estiver ouvindo aqui, for ficar curioso, for pesquisar e for ler, não leiam a comic antes. É outra pegada. Mas eu acho que a maioria já vai ter lido a comic primeiro. Essa nova, cara, é muito boa. Estou vendo numa olhada de novo. Ela tem uma narração, ideias muito boas até onde eu li, né? Eu não cheguei no final também, né? Mas eu sei dos mitos do final desgraceiro que essa nova tem. Mas o que importa é você ter uma boa leitura que vai conseguir te fazer pensar. Bora, agora quero ouvir o cara mais crítico daqui da Saikai. O cara que, se ele disser que uma obra é ruim, pode ter certeza que não é tão boa não, tá? Bora aqui, sua indicação, meu jovem. Bora aqui. Não precisa nem chamar, né? Não precisa nem chamar. Então, eu tava com várias ideias aqui, mas no final eu decidi pegar uma novel que eu comecei a ler faz pouco tempo. Eu indiquei, acho que ela ainda essa semana ou semana passada pro Gessé, que é Super Detective in a Fictional World. Essa é muito boa. Peraí, deixa eu te cortar aqui rapidinho. O Guilherme tem o cargo oficial aqui de indicador de obras pro Gessé, tá? Toda obra que o Gessé vai ler, o Guilherme que indica, tá? Já aconteceu ao contrário, porque a gente tem um gosto muito parecido. A gente gosta de coisas que saem da casinha, mais diferencial, tem uma pegada bem diferentona. Então a gente conhece o gosto um do outro e a gente acaba indicando, né? O que fala, chama legal, pá, indica. E vice-versa. Mas é mais ele indicando pra mim do que eu pra ele. É mentira, gente. Isso aí é um romance, tá ligado? Que os dois é mentira. Não, que isso, amor. Eu jamais me intrometeria no romance entre você e o Gessé. Todo Que mundo da isso, Saikai sabe isso. Então, essa novel que eu indiquei, ela é uma mistura de ficção científica com fantasia, eu vou dizer. É basicamente uma novel de sistema, só que diferente de outras obras que a gente vê por aí. Tipo, o sistema ele não tem um papel muito importante na novel, entendeu? Tipo, ele dá algumas habilidades Ele não dá habilidades, ele dá, tipo, um suporte pro protagonista, mas quem faz todo o trabalho, quem faz tudo, basicamente, é o protagonista, entendeu? O sistema, ele só dá, tipo, vou te dar um sistema de level aqui e só isso. Sai daquela mesmice de sistema, né? Não fica o cara 1000% dependendo do sistema. Isso parece ser bem interessante, ó. Já vou anotar aqui. Tanto é que no início da novela ele fala que ele tenta conversar com o sistema, tenta iniciar o sistema de alguma forma, o sistema não responde ele tem, tipo, chamando o sistema umas 400, 500 vezes pro sistema responder, tipo, um sim ou não, alguma coisa assim. E o que eu achei mais interessante dessa novela é que ela se passa, tipo, mais ou menos no nosso mundo, entendeu? Tipo, o cara era chinês no nosso mundo, e daí ele morreu, não fala por quê, não fala como, e daí ele foi parar basicamente no universo da Marvel. Então, tipo, ele encontra o Tony Stark, ele fala dos X-Men, ele encontra personagens da Marvel em geral, ele encontra. Só que não é só da Marvel que ele encontra, tipo, ele entrou basicamente no universo de filmes do nosso mundo. Então, tipo, você tá lendo a novel, você encontra várias situações que ele entra que, tipo, são situações de filmes que a gente assistiu. Então, tipo, ele vai, por exemplo, ele vai fazer uma missão no Rio de Janeiro. Aí lá ele encontra o Toretto do Velozes e Furiosos. E daí ele se envolve na missão do filme do Velozes e Furiosos que eles gravaram no Rio. Ele entra em Duro de Matar, o Procurado. Cara, tu vai lendo a novel, tu vai encontrando esse monte de, tipo, referência, entendeu? É uma leitura super leve, a história é boa e engraçada. Tipo, eu não vi nenhum ponto negativo nela, na verdade. O meio que me tirou desse como é que eu posso falar? Loop de mesmice. Exatamente, Gessé. Eu nunca li uma novela de sistema, cara. Eu não sei, eu não sei nem o que esperar disso daí. Eu recomendo que você leia, cara. Porque, tipo assim, não só de novela de sistemas, eu tô falando, tipo, me tirou desse loop de mesmice, de cultivo, de magia e de sistema, que basicamente é o que tá acontecendo hoje em dia. Desde que Solo Leveling teve o hype dele ali, a maioria das coisas que tu vê hoje em dia é de sistema, então... Eu nunca li Solo Leveling. Cara... Faz bem, aquilo ali virou seita.
Verdade, olha, eu vou ser suspeito falar isso aqui, mas ele é o mesmo nível de TDG, assim, na questão de seita, né, velho? Porque Sim, eu acho que TDG é mais. é superestimado, na verdade. Não é que são ruins as obras, mas elas não são tudo aquilo. Elas são muito superestimadas. Mas gerou secto. Pelo menos aqui no Brasil, eu acho que foi, tipo, as novels que deram um boom no gênero, entendeu? Eu acho que é justamente por causa disso. Tanto o Solo Leveling... A porta de entrada da maioria, né? Exatamente. Tanto Solo Leveling quanto o TDG fizeram isso pelo gênero, entendeu? Eu não quero... Porque a gente vai falar de TDG numa outra oportunidade, né? Mas o TDG é um negócio tão louco que você vai ver lá na listagem lá da Sakai lá, que tem quase um ano que não tem um capítulo novo, e tava em terceiro ou quarto lugar esse mês. Não, e tipo assim, ela continua em primeiro lugar das mais lidas desde quando a Sakai foi fundada, mano. A Sakai vai fazer 5 anos agora em agosto. 18 de agosto a Sakai fez, dependendo de quanto a gente lançar esse podcast aqui, 18 anos. E, cara, ela não sai do primeiro lugar lá do ranking, velho. Ela tá lá. Ela é icônica, né? Eu ia falar isso que agora são obras, né? Até Solo Leveling, falando de Solo Leveling, tem obra de sistema muito melhor que Solo Leveling. E não teve esse hype todo, sabe? A arte do Webtoon é muito boa. Se eu comparar com outros Webtoons que eu vejo que a qualidade é muito superior. E chamou muita atenção, né? Então aquele design, né? Quando ele evoca as sombras, o design atraiu muitas pessoas para Solo Leveling. Tem novels de sistema que são muito melhores. Uma coisa que eu estranhei do mangá de Solo Leveling foi justamente o personagem principal, que no início da comic lá, ele parece ter uns 13, 14 anos. Aí quando ele ganha os poderes do nada, o bicho parece que tem 22 anos, assim, Ele sofre uma reestruturação, né? Ele acaba modificação corporal, né, por causa das missões diárias do sistema, que ele tem que correr, sei lá quantos quilômetros por dia, fazer tantas flexões e assim por diante. Aí acaba que eles dão um time skip nessas missões, aí ele acaba desenvolvendo muito rápido. Sim, mas você para pra ver, ele meio que tem uma cara de boboca, né? Aí, de repente, do nada, ele passa uma semana no hospital, ou um mês, não lembro, e daí ele já fica com cara de sexy, de cara galanzão e musculoso. Eu sei que o sistema ajuda o corpo, mas a postura do cara como pessoa, como ser e personalidade não muda tão rápido assim, né? Porque na novela eles falam que, tipo, ele tem um treinamento diário e tal, e é isso que tá causando as mudanças no corpo dele. Mas, tipo, não é uma mudança tão radical assim, entendeu? Tipo, o personagem que botaram no lugar lá. Tiraram o ator mirim e botaram o cara velhão pra fazer. Mas realmente, eu concordo, tem novels de sistema. Engraçado, né? O japonês no Isekai tem Sei, o coreano com sistema e os chineses com cultivo. Dos sistemas tem muito melhores novel, muito melhor do que Solo, mas Solo tem esse hype, né? O World Domination System, eu sei que não é minha vez de indicar aqui, mas eu só lembrei agora que falou do sistema. De sistema, uma das melhores novelas que eu já li também. O World Domination System. Deixa eu trazer aqui, puxar peixe logo que vocês falaram aqui, né? Vou aproveitar o gancho, puxar peixe pro meu lado aqui. Se vocês estiverem ouvindo, estiverem a fim de traduzir a obra, estou revisando ela, estou precisando de mais tradutores para poder adiantar a tradução da obra. Então, vocês quiserem vir ajudar, venham com o mal para o World Domination System. Vamos dominar o mundo, galera. Polemos ou Faker, vocês querem sugerir aí? Vocês não sugeriram uma ainda? Estão bem quietinhos. Soltem, meus jovens. Aqui eu vou estar sugerindo, né? O nome é Tomb Raider King. Ela é de sistema, porém o sistema não voga muito no desenvolvimento do personagem. Basicamente conta a história de um personagem, né? O nome dele é Seo Jong-hyun, não sei como é que pronuncia. O mundo que eles vivem foi um mundo que, após uma certa catástrofe, surgiram relíquias, tumbas contendo relíquias dentro. Essas relíquias, elas basicamente davam habilidades a certas pessoas. O personagem principal demorou um certo tempo para começar a saquear essas tumbas para pegar essas relíquias. Quando ele começou a saquear, ele acabou conseguindo uma relíquia muito boa, que permitia ele saquear elas mais facilmente, porque ele tinha informações das tumbas quando entrava. Em uma certa tumba, ele acaba sendo traído pela organização que ele estava trabalhando. Essa organização, basicamente, fez dele um ladrão de tumbas. Ou seja, certas pessoas estavam dominando as tumbas, ele chegava lá, roubava a relíquia e zarpava. Só que, pela traição desse pessoal, acabou morrendo dentro de uma tumba. Mas antes de morrer, ele e a equipe dele. E antes de morrer, ele encontrou uma relíquia, que é a relíquia de um corvo. E essa relíquia
deu a ele a capacidade de voltar 15 anos no tempo. Ele voltou pro ano de 2025, se eu não me engano. E aí, com isso, ele basicamente tem todo o conhecimento dele. Agora ele pode começar primeiro que todo mundo, porque ele sabe onde vai surgir cada tumba. De acordo com o que ele vai alterando, no presente, o futuro também vai se modificando. Conseguiu também segurar bastante isso. E o negócio é que, quando ele volta no tempo, ele volta com esse sistema. Deixa eu ver se eu entendi. Ele é tipo Tokyo Revenge, que ele volta no passado e também consegue ir pro futuro e voltar, passado e presente no caso, né? Ou ele volta pro passado, mas essas modificações do futuro vai acontecendo linearmente no decorrer da história. Isso, ele volta pro passado e ela vai se modificando de acordo com o que ele vai vivendo. Entendi. É porque agora ele toma decisões diferentes, né? Então as coisas têm que acontecer de forma diferente, de fato. Interessei, viu, Faker? Eu sei que você tá falando ainda, mas só pra dar um... eu me interessei, parece interessante, diferente. A hora que você falou o título, eu pensei que ia rolar meio que a mulher do filme lá, esqueci o nome dela? Lara Croft. A Lara Croft, eu falei, uau, será que é alguma coisa relacionada? Porque o Gui falou uma, né, que tem os pessoal da Marvel lá, achei que era o mesmo algo relacionado a isso, mas parece ser bem interessante, apesar de ser de sistema e voltar no tempo, eu acho que vale uma lida, viu? Qual que é o nome? Você pode repetir, Fica? Tomb Raider King. Cara, eu comecei a ler, mas eu não gostei, na verdade. Eu achei meio fraco, mas pode ser porque eu li pouco, né? Não sei como é que é. O início, ele é bem chatinho, mas se você der uma chance, você vai ver que vale a pena. Porque assim, ele ganha realmente esse sistema, mas não é uma bicicleta de rodinhas. Esse sistema, ele só ajudou no início, e praticamente pro resto, assim, ele só ia dando umas dicas, tipo, cuidado, não explicava exatamente, agora nos capítulos agora que ele tá ajudando muito, porque basicamente ele já chegou no atual dele, no que seria o presente, quase, né? E aí, agora ele começou a dar instruções diretas pra ele, pra poder ele conseguir se encontrar novamente com essa relíquia. Dando uma explicada rápida sobre essas relíquias, como elas funcionam, elas vêm de acordo com a origem. Por exemplo, que a relíquia de Da Vinci, ela é o Da Vinci foi quem foi? O pintor da Mona Lisa, se eu não me engano, né? É, isso mesmo. Pintor, inventor e as caras quatro lá. Por exemplo, essa relíquia de Da Vinci, ela praticamente, o usuário dela faz com que ele crie cópias, ele falsifique as coisas. Ele pode criar uma cópia dele, ele pode criar uma cópia de uma relíquia, contendo as habilidades da relíquia, porém por pouco tempo. E a minhoca que é viciada em dinheiro, né? Aí é o homem que copiava a versão Tomb Raider King. Maurício, desenterrou o homem que copiava Jesus amado. Que vai escutar isso que nem ouviu falar desse filme. Basicamente, o que eu iria falar dela era isso. Se eu entrar em mais detalhes, acabo pegando muita coisa da história. A galera te interrompeu muito aqui, acho que todo mundo ficou animado pra ler, porque eu fiquei animado pra ver ela aí. Como eu disse, ela tem os aspectos comuns, só que ela é diferentona, né? É igual a do Domination System lá. O cara não tem tanto suporte do sistema, e ela é diferentona porque o cara tem que dominar o mundo, mas ele não é assim, vira um overpower e sai dominando o mundo. O cara vai, literalmente, engatinhando pouquinho por pouquinho pra pegar o mundo e fazendo as coisas e missões, e o sistema manda ele se fuder às vezes, não com essas palavras, obviamente, mas é bem interessante, tem uma pegada bem diferentona mesmo. Como é que eu posso falar? Eu fiquei interessado pra ler, mas eu tô com um pouco de receio, porque assim, me indicaram, não sei o que lá, Machine, cara, Nano Machine, se eu não me engano. Eu ia falar dela. Então nem vou falar a minha opinião aqui agora, tá? Mas me indicaram também o World, uma obra chamada World, se passa aí uma VRMMO, né? E que falaram que o início era bem lento. Só que, tipo assim, já tá no capítulo 50 e o negócio não desenvolve, tá ligado? Eu não consigo progredir na obra e fica uma amarração do caramba. E eu tô com medo de ler essa e ficar me amarrando também pra ler, mas eu vou dar uma chance a ela. A progressão dela é pouco lenta, mas não tão lenta. Eu acho que na base do 15, 20... você já tem uma noção, você já consegue entender. Ela atualmente tem 229 capítulos lançados. A novel, ela tá na base de 400, mais em inglês, se eu não me engano. Beleza. E que nacionalidade ela é? Coreana ou chinesa? Mano, aparentemente ela é coreana. Ela é coreana. É que novelas coreanas, geralmente, eles aumentam a quantidade de palavras por capítulo, né? E os capítulos são maiores. E eles diminuem a quantidade total de capítulos. Então as novelas coreanas variam entre 400 a 600 capítulos. Nunca vi obra coreana com mais capítulos que isso.
A chinesa não, né? Que varia de 1.800 a 12.000 palavras, 2.200, e vai infinitamente, né? Tem mais uma. O nome é Martial Peak, é o pico marcial. Que essa é de cultivo, ela é chinesa. E basicamente, de início é aquela também. É bem chata de início. De início a pessoa tem que se apertar um pouquinho. Mas assim, eu achei ela bem interessante porque o principal, né? O personagem principal, não é aquela de ser gado, ele não é totalmente santinho. Ele segue aquela olho por olho, dente por dente. Se você me atacou, eu vou te atacar de volta. Ele é um personagem muito calculista e metódico. Muitas vezes ele é bem complicadinho de se lidar. Basicamente, ele começa, né, com um cultivo muito baixo, um lixo, como todos, né, clichê, e acaba encontrando um certo livro, que nesse livro ele acaba começando a desenvolver. Mas eu comecei a me interessar bastante por ela, foi muito longe, foi a partir ali do 70, 60, do capítulo de 70 a 100 mais ou menos. Foi por onde eu comecei a me interessar mesmo. Daí eu consegui ir sem nem parar. Quando via que lançou, eu ia ler. E aí hoje já tem 1.340 capítulos. Porém, é aquela. Ele tá com bem poucas páginas. Se eu não me engano, é na base de 12 páginas, contando os créditos. Parece ser um projeto, uma novel bem como é que fala? Originalzão, cultivo mesmo, né? Não era a palavra que eu queria, mas é... Isso. Eu nunca li Marshall Peak, mas eu já vi comentários dizendo que ela é aquela coisa, né? Faz nem cheira, né? Você vai encontrar aquilo que é esperado, né? Das novas de cultivo. Você não vai ficar tão decepcionado, mas também não vai esperar algo fantástico. Basicamente, ele segue em um mundo e vai indo para outros. Aquela pessoa que realmente está procurando o cultivo na leitura, que ela realmente quer, não, já li todas as outras coisas, tô cansado, magia, sistema, agora eu quero voltar pro meu cultivo padrãozão. Porque querendo ou não né? Vai gostar bastante. Vai aí gosta, a pessoa vai longe. Eu sei, tem vezes que eu volto pra cultivo, tem vezes que eu vou pra magia, tem vezes que... não existe novel ruim, na verdade. Quer dizer, existe. Vamos ser sinceros, existe. Mas, às vezes, você quer só dar uma diferenciada, né? Isso é tão verdade que de vez em quando eu me pego lendo Martial World, de onde eu tinha parado, né? Ou então Emperor Domination. Emperor Domination é a única novel que eu não consigo me cansar, cara. Eu sempre paro e volto ali em algum momento. Mano, ela é muito da hora. Muito da hora. Novel de cultivo, personagem overpower, aquela coisa de sempre, mas é muito boa. Ela é infinita, né? Já tá lá com seus 4.500 lá vai capítulos. Caramba. No inglês ela já tá no 3.700 lá vai. Só que o diferencial dessa novel, né? Não é uma indicação só falando assim. O protagonista geralmente ele não entra no combate direto. Aí você pode dizer, porra, como assim? Ele usa de meios indiretos pra derrotar os inimigos. Ou ele utiliza de um plano, ou ele utiliza de armadilhas, ou algo assim, entende? É bem diferentona nesse sentido. Ele tá sempre arrumando jeito pra matar seus inimigos de forma que ele não suja a mão. Mas não é porque ele seja fraco, algo assim. É porque ele simplesmente acha que todo mundo não vale a pena. É esses detalhes que fazem a diferença, né? Pra você pegar um projeto pra... Você vai ali lá e fala, é cultivo, mesma coisa. Mas de repente você pega aquele detalhe e fala, opa, o cara tem aqui uma personalidade diferente. Ele, que nem você falou, gosta de fazer planejamentos. É isso que às vezes acaba te segurando no projeto, né, na nova. Não é como ele dissesse, vou lutar. Bom, é porque ele é simplesmente a existência mais poderosa do... era o antigo Corvo Negro. E a frase característica dele, quando o pessoal diz assim, como isso é possível? Ele diz assim, é possível, porque eu sou o Liki. Tudo ele responde desse jeito, porque eu sou o Liki. Eu sou o Tatsuya, entendedores entenderão, né? Exatamente, né? Fala agora, Polemos, me diga aí, o que é que você tem pra gente aí? Vamos lá. Em primeiro lugar, quero dizer que eu tava pensando em indicar as brasileiras, né? Mas eu vou falar pra você que tá ouvindo aí o seguinte, a Sakai tá recheada de novelas brasileiras e eu leio quase todas elas. Tanto é Avalon, Serafim, Guerra dos Novos Mundos, Guerra das Relíquias. Você toma vergonha na cara e prestigie, você que não leu ainda, tome vergonha na cara e prestigie o conteúdo nacional que tá muito bacana lá, vale a pena. Então, mas aí eu vou indicar então aqui, já que eu vi que a galera pegou, eu tô tentando pegar uma coisa diferente. Vou indicar uma que é a Nanomachine, tem questão de cultivo, mas é muito interessante porque mescla com nanotecnologia, né? Basicamente, começa com aquele personagem genérico que, eu sou o lixo da família, lá do clã, eu não consigo chegar a nível nenhum, mas aí há um evento, tipo um descendente dele volta pro passado e injeta nele nanorobôs
E aí os nanorobôs ajudam o cara no cultivo. O cara, mas não é assim, não é um hack passivo, né? Ele trabalha arduamente, isso que eu gostei no personagem, né? Ele se vale do hack, mas ele constantemente ele tá trabalhando em cima disso, então ele evolui junto com o hack, né? Tem horas que você vê que o hack ajuda ele, mas agora ele já chegou num patamar que ele tá num nível muito alto mesmo, né? Então o hack meio que foi um gatilho para ele poder liberar o poder dele, né? Então como ele é o sétimo filho lá do chefe do clã, você tem toda uma disputa entre os outros irmãos, né? Meio irmãos, digamos assim, né? Porque são de outras esposas, né? Porque a seita lá tem uns clãs, né? Então cada clã, o pai dele é o líder da seita, então ele tem que ter um filho com cada mulher de um clã, representante de um desses 6 clãs principais. Só que ele é o filho do líder da seita com uma empregada, né? Que era o verdadeiro amor dele. Aí tem toda uma história política por trás, tem uma série de lutas. E eu gosto muito da personalidade dele, que é o seguinte, é aquilo que você falou, se eu tiver que fazer, eu vou fazer, e dane-se. Ele vai lá, então ele enfrenta a pessoa, ele não dá mole. Eu falo pra galera, ou ele mata ou ele decepa a mão. Período das espadas, então o cultivo tem relação com a técnica de espadas, então ele vai lá e decepa o braço da pessoa ou mata. Ele não faz flosou. E outra coisa que eu achei muito interessante foi uma declaração que ele falou, porque ele vendo a desgraça que foi pro pai dele ter que ter as várias esposas, ele falou que ele só ia ter uma esposa, a mulher que ele amasse. E aí ela tá lá junto com ele, com o protagonista. Então até agora o autor tem mantido essa... Ele deu uma deslizada lá que apareceu uma personagem que ele teve que... Ah, não posso falar, mas não vingou não, tá? Mas ele tem mantido o projeto de não ter harém. Porque eu detesto harém. Na gringa ainda tá sendo traduzido, o último que eu li foi o 418. Tem quase 2 semanas, né? Acho que ele não vai passar dos 500 não. Pelo que eu já tô sentindo que já tá caminhando já pra uma conclusão. É coreana. Vai ficar lá por aí mesmo. E eu acho que ela já tá sendo traduzida pelo pessoal que trouxe o Webtoon também. Eu acho que o pessoal começou a traduzir ela também aqui pra português. Não tenho certeza, tem até que verificar. Eu tenho que fazer uma tratativa, sei lá como é que fala a palavra. Não é Nanomachine, não. Você falando da obra aí agora é completamente diferente, cara. Aqui eu peguei ranço. The Legendary Mechanic. Ah, tá. Essa é chinesa. Essa é ruim pra caramba. O Gui me indicou, eu achei ruim pra caramba. Ela é chinesa, ela é o cara que eu sei qual que você tá falando, ruim mesmo, eu também dropei. Ele entra no mundo de um jogo lá, sei lá qual é o esquema, e aí ele começa a fazer as máquinas. Tô O ligado. beta do jogo. É muito ruim, cara. Comecei a ler ela ontem. É tudo muito facilitado pra ele, cara. Chega a ser irritante. Falei, meu irmão, qual o desafio que esse cara tem? Mas o polêmico, sabe, não é nem um problema. Eu achei ela mal estruturada, velho. Tipo, eu li até os 20 e poucos, eu não sei bem. Eu li até o momento que ele entra lá na cidade, aí ele tá numa luta lá contra um cara que se chama de rato, eu acho, sei lá. Que é um dos que manda no lixão da cidade, tá ligado? E aí ele precisa estar lá pra poder pegar peça, pra poder fazer os robôs dele e tal. Só que, mano, eu não, sei lá, eu não senti, tipo, tesão em ler, sabe? O negócio... Não sei explicar, velho. Eu não sei explicar, não. Ela tinha uma premissa boa, mas o autor cagou com ela. Uma pergunta, uma observação. Você falou que o personagem só prometeu, né, que sempre iria ficar com uma esposa, só que ele amasse e tal. E você falou que deu uns deslizes, mas você pode ser usado como uma característica de evolução de personagem, né? Não, mas o deslize não confirmou porque, você sabe, dizem que teve muita reclamação dos leitores, né? Então é isso. Aí o cara, mas teve uma personagem lá e ele foi uma concessão, ele falava da spoiler, né? Ou ele fazia isso ou a mulher morria. Então ele jogou essa cartada, né? A reação, pelo menos que eu tava vendo, acompanhando a reação do pessoal, pelo menos na gringa lá em inglês, lá tava todo mundo descendo mal. Ele falou, pô, cara, você estabeleceu que o cara não ia ter harém, entendeu? Eu tenho um pé atrás danado com o harém. Eu acho que se já que vai ter harém, o harém pelo menos tem que ser produtivo. E harém improdutivo deveria ser considerado crime internacional. Mas eu não gosto muito de harém. E o cara estabeleceu que não ia ter, porque ele viu a desgraça que foi isso pro clã dele, né? Pro clã não, pro Paceita. Foi uma desgraça esse negócio de monte de Mas se o autor fosse inteligente, que nem você falou, ele poderia usar como evolução de personagem, tipo, o caráter do cara, porque querendo ou não, o cara é um cabaço, já que ele nunca, né? Não, ele tem essa, agora ele já tá prometido pra casar, mas ele já teve relação com ela e coisa e tal, e nesse sentido ele não é não. Ele tem uma personalidade muito interessante que ele vai evoluindo e ele vai percebendo o seguinte, tem hora que ele precisa fazer o tal do mal pelo bem maior, né? Então tem uma situação lá que ele precisa matar a pessoa, ele, sabe, sem cerimônia nenhuma ele mata, mas não é por uma rivalidade com ela, mas pra proteger todo mundo. É mal maior pelo mal menor ou mal menor pelo bem maior? Eu confundi, o cara faz um negócio pra poder proteger todo mundo, né? Então ele tem que, aí ele age daquela forma. The Witcher? Pode ser, né? De repente. Eu confundi, isso que ele falou. Eu fico sem fazer o mal. Eu não lembro certinho a fala, mas ele fala isso, enfim. Alguma coisa desse sentido.
Ele é meio cínico também, né? Porque quem lê o livro sabe que ele é cínico pra cacete, né? Ele é cínico, né? Quando precisa fazer, ele faz, né? Ele só não fica divulgando. Não, vocês falaram errado aí, viu? Nem o mal é maior, nem o mal é menor. Ambos são maiores, mas os dois também podem ser menor, entendeu? É aquele ditado que faz algo pelo bem maior, né? A segunda que eu queria indicar tá no. Foi um prazer quando vocês lançaram o novo site, inclusive quando vocês mostraram lá os testes, eu vi que vocês estavam usando justamente ele como eu mostrar no dia lá que tava. Eu conheço o japonês que é Hozuki no Kujo, que é aquela da menina da livraria, da biblioteca, a Bookworm, né? Bookworm. A Sand of Bookworm. Inclusive, eu ali em inglês e aí tá sendo um prazer reler nossa cara em português. Quero dizer que o Doug e o Mal, vocês fizeram um trabalho maravilhoso de tradução, porque desse que às vezes a gente tem uma galera que faz a tradução e a gente vê que parece que foi o Google Translator. Não, tá muito boa mesmo, gente, vale a pena. Se quiser ajudar a gente lá, Eu leio mal e porcamente inglês, eu não consigo fazer a tradução, né? Mas comparando, realmente tá muito boa. E eu vou te dizer, eu gosto dessa obra porque é o seguinte, a personagem, a forma como ela lida e encara aquela realidade dela é muito, muito, muito interessante, né? Daí você vê, tem um lance do empreendedorismo dela. Eu falei, caraca, os caras trouxeram uns elementos de empreendedorismo pra uma novel. Eu não vi um anime até hoje, hein? segue bem. Veja, Carlos. Veja o anime, cara. É muito bom. Eu fico meio cabreiro, né? Ô, Tem muita Carlos, obra que eu vou ver um anime e eu falo, cara, estragaram a obra. eu vou te falar, pro que já conhece das duas mídias, o anime é fiel à obra, à novel. Ele é bem fiel. Sabe, agora, eu não acho a Mine empreendedora não, cara. Eu acho ela bem bobinha. Sabe, ela fica dando as receitas, digamos assim, entre aspas, né? Pra poder fazer as coisas de graça, mano. Os caras lá, daqui a pouco ela vai inventar a pólvora e vai chegar lá pro cara, não, tome aqui a pólvora aqui pra você. Mas você sabe qual é o objetivo dela, afinal, né? O objetivo dela é ela ter condições pra poder começar a produzir livros. Isso que é muito interessante numa sociedade que não tinha. Entendeu? E tudo isso, na verdade, é um meio para ela poder chegar nesse. O grande objetivo dela é esse, né? Eu acho também que ela não poderia dar as propriedades intelectuais das coisas que ela inventa com tanta facilidade, né? Esse anime, o Maurício que me indicou. Eu não dava nada, assim. Falei, não, eu vou, né, tal. Mas, cara, eu engoli os capítulos, porque é uma história muito gostosa. Eu acho que eu já falei em outro podcast e repito aqui. E concordo com o Maurício naquele aspecto de ela ser muito boba no comércio. Ela é muito boba. Desculpa, ela é Tensei, né? Que tem um pessoal que é purista que ela é um Tensei, ela não é... Não, ela é Isekai. Não, ela é Tensei, porque o Tensei é quando uma reencarnação. Tensei, ela volta pro corpo dela no passado, no mesmo mundo. Isekai, você reencarna, digamos assim, em outro mundo, sabe? Não, Tensei é isso. Mokusho no Tensei, entendeu? Tensei é esse processo. Você morre e aí você nasce em outro mundo, né? Então tá, eu aprendi até hoje tá errado, né? Porque Não, eu também eu misturava muito. E os puristas pegavam no meu pé. Não, cara, você tá fudendo o Tensei com esse Isekai. Os cultos religiosos, igual tem de Os TDG e TDGistas da os vida. TDGs. Ela foge do padrão, gente. Eu achei muito legal. E bom saber que ela tá no catálogo. E tá em português, tá chegando agora em português. Accident of Bookworm. eu tenho aqui duas coisas pra falar sobre ela. Uma, eu tô voltando com a tradução dela hoje, porque eu tô sem notebook, eu tava adiantando algumas edições, né? Não tava pegando, mas eu tô voltando com ela hoje. É uma obra que eu quero dar continuidade com urgência. E segunda boa notícia, tá, antes de eu falar a segunda boa notícia, puxar meu peixe de novo, você que estiver ouvindo a Rádio Saikai estiver a fim de nos ajudar a traduzir uma obra muito boa como Accidents of a Bookworm, entre em contato, nos ajude a trazer essa obra traduzida para todos do Brasil. Muito obrigado. Tem que suar um cara formal, né, pra galera pelo menos imaginar que eu sou um cara, enfim, né. A segunda boa notícia é que foi lançado anteontem a informação de que a terceira temporada está prevista para a temporada de abril de 2022 e saiu ontem, né, já o visual da obra. Então nos próximos dias ou semanas deve sair o primeiro trailer, né, promocional da terceira temporada. Isso é bom. Então eu vou esperar chegar a terceira temporada, que aí eu maratono primeira, segunda e terceira. Eu fiquei muito cabreiro, né? Digo, vai estragar, porque eu tô vendo ultimamente estragando as obras. Digo, vai estragar. Japonês pode estragar no anime. Não, É muito comum, na verdade, né? Eu não sei o que acontece, eu não sei se é decisão criativa, porque eu acho que eu não acredito em... Acho que é financeira, cara. Eu penso que é questão financeira. Depende.
Não acredito nisso no Japão, né? Isso depende de diretor para diretor. Tem um diretor, né, que é mais tradicional, aí ele segue a ideia do anime, né? Agora tem diretor que eles pensavam, pô, já tem uma adaptação, então vamos adaptar. O problema é que eles adaptam pra pior, sabe? Sim. Ó, eu vou falar de uma obra aqui que eu gosto muito, que é Kamitachi, né? Foi pessimamente... Kamitachi, quem lê a novel sabe o que eu tô falando. Se lê a novel, assim, é uma novel bacana, mas ela tem uma carga dramática. Cara, me faz um anime pra criança. Eu falei, cara, mas essa obra é uma obra que a parte... Tiraram toda a parte triste, que era a parte engraçada. A parte engraçada, aquilo que dava peso pra obra. Os caras estavam reclamando que foi a pior na temporada, foi a que teve a pior audiência. Eu falei, é óbvio, porque o fã não largou, dropou. Os outros não conheciam, não foram ver. Então essas coisas que eu fico assim, gente, tenta ser fiel à obra. Até porque o cara, se ele comprou a novel, se ele comprou o mangá, é porque ele gosta daquilo que tá escrito. Por que você vai adaptar um anime diferente, que geralmente sempre dá merda? Eu acho que são raros, eu desconheço. Alguém aí pode conhecer, mas eu desconheço alguma adaptação que tenha ficado boa. Não, a Mukusho, eu vou falar, eu acho que eles foram um pouco além, eles melhoraram muitos pontos em relação à novel. E pra galera, o Mukusho, falei, vocês não leram a novel, vocês não leram a novel, vocês vão ficar encantados. Mukusho é uma outra também, apesar de ser Isekai Tensei, ela quebra o parâmetro do personagem, né? Ele vai evoluindo, né? Ele não é porque ele voltou, ele se tornou bonzão, ele continua um imbecil no início da jornada dele, e aí com o tempo ele vai se tornando gente, eu falei, vai se tornando ser humano ao longo do caminho. Eu fiquei meio cabelo de nego tentar fazer na adaptação de anime algo estragar isso, não, eles seguiram e melhoraram. O Mukusho foi uma gata surpresa, né? Também nessa primeira parte no início do ano que a gente teve, foi uma gata surpresa. Aquele que tem a professora cabelo azul, o Mokusho, que ele é o mago, que ele tem uma professora de cabelo azul lá. Isso, esse mesmo. Ah, não, sim, que ele era um zero à esquerda na vida lá, bem nojentão. Ele é um nojento, né? Ele é um ser humano desprezível, assim, e ele tem essa oportunidade, mas não é porque ele decidiu se tornar um ser humano melhor que ele se tornou da noite pro dia. Você vai acompanhar. Quem leu a novela sabe o que eu tô falando. Ao longo da novela você vai vendo que ele vai se tornando um ser humano melhor. Ele ainda vai conservando alguns traços de babaquice, mas ele vai melhorando com isso, ele vai evoluindo. Eu acho essa coisa muito bacana. Ele foge do clichêzão, né? O Jujutsu Kaisen também, quando o nego anunciou, eu falei, cara, fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, vai estragar o negócio. Não, fizeram um negócio melhor do que a obra do mangá. Assim, tem gente que às vezes eles acertam, né? Mas normalmente eles têm errado muito, né? Eles têm pisado muito na bola nas adaptações. Bom, se ninguém vai indicar mais uma, eu vou indicar uma raríssima, boa pra caramba, nunca jamais vista, muito foda, que é Tales of Demons and Gods. Nossa. Primeira parte é legal. Ou então, não, tem uma melhor ainda. O cara é muito overpower, tal, solo leveling. E essa ninguém viu. Mano, vocês falaram em solo leveling, eu lembrei de uma, quando vocês falaram da construção do personagem, a evolução dele, eu lembrei de uma que, mano, muito ruim, cara, é The Blade of Evolution. Não fale não. Ó, vamos fazer o seguinte, guardem aí, porque a gente vai ter obras que não indicamos, sabe? Então esperem, que aí vocês podem descer o sarrafo. Espere uma lista gigante. Isso é o que mais vai ter, cara. Tem uma que eu vou indicar, ela só tá em inglês, ela não tem nenhuma escala no Brasil pegou pra fazer, mas é o Wortenia Senki, WORTENA Senki, né, que seria as crônicas de Wortenia. Que é o seguinte, a gente trabalha muito aquela lógica aqui, o cara alguém evoca o herói pra ajudar naquele mundo, né, o herói normalmente sempre vem do Japão, né. Mas nessa obra não, eles são evocados de vários lugares do planeta, só que eles não vêm pra salvar, eles vêm pra ser explorados, muitos deles são escravizados. As heroínas são usadas como objeto sexual, coisa e tal, tem todo um jogo sujo por trás disso. E tem esse personagem que é o Mitsubi, e ele quando é assim que ele chega, ele já ataca os caras, mata todo mundo. Aí você começa a perceber que o avô dele desde pequeno treinava ele para ser um guerreiro feroz, mas vivendo no Japão moderno, que você não poderia, o homicídio não era permitido, mas o cara treinava ele acabamente. Aí na frente você vai entender o porquê. E aí o que acontece? Ele consegue fugir, e nessa aí vai contando a história dele. Aí depois ele vai se aliar a um exército lá de uma princesa lá bem escrota, mas que usa ele naquele momento, e aí ele negocia com ela e ele fica com a península de Ortênia, que era uma área não povoada
porque é cheia de monstros, coisa e tal, feras. Então não dava. Então ela dá meio que também uma forma de tirar ele, porque todo mundo fica assustado com a habilidade dele. Ela acha que tá fazendo uma sacanagem com ele, só que o cara, não, tudo bem, eu aceito essa península aí. Só que é o seguinte, eu aceito essa península e ele já vai pensando, e dessa península aí eu vou dominar a bagaça toda. Vou acabar com essa bagaçada. Então a história Peraí, deixa eu perguntar uma coisa aí antes. Tem desenvolvimento de cidade, tipo Lab? O Maurício e eu temos. Mesma pergunta, cara, mesmo pensamento. Ele começa a desenvolver a península, porque a península é um lugar abandonado, né? É uma área de floresta, tem a área de litoral, ele tem uma hora que ele tem que dar. Ele vai lá e mata os piratas, que eram os únicos que ficavam ali na costa, ele acaba com tudo, e aí ele começa a desenvolver essa área. E aí, quando ele desenvolve, ele começa a expandir. Chega uma hora que ele aí começa a dar o golpe, ele falou assim, agora eu vou dar o golpe. O primeiro golpe é nessa nobre babaca. Não, mas pera lá. Não dá muito spoiler, Carlos. Não dá muito spoiler, porque eu acho que é a minha próxima da lista. Não só tem ele, né? Tem todo um jogo por trás aí, é um negócio muito louco, né, nesse sentido. Mas mostra isso aí, as pessoas são perversas, né? O herói, aí você fala, o cara vai pra ser herói. Não, o cara vai pra virar escravo. Aqui, tipo, That Time I Reincarnated with Slime, né? Enfim, a novela do Slime lá. A galera também reencarna como escravo, né? Os que eles chamam de... Esqueci o nome agora. Sim, tem essa pegada. Alguns, né? Alguns usam pra poder insertar um certo poder naquele cara, né? Aquela menina que ele conhece foi isso, né? E aí eles têm o poder, né, de controlar, né, quem ele invoca. Foi só um complemento aqui, eu quero saber dessa obra aí, Carlos. Eu tenho umas perguntas aí, meu querido. Ele desenvolve ali aquele território, vai criando uma vila, vai trazendo população, como é isso aí? Ele desenvolve o território e aí... Obviamente, mas ninguém consegue explorar, o território tem algumas riquezas. Não, mas é isso, Carlos, peraí, só um minuto. Mas é isso que a gente quer saber, se tem uma narração, um enredo que foca bastante em alguns pontos em política, a expansão, essas coisas assim, economia. É mais política, né? A parte do... Não se atém muito assim de quando fica contando a história do território, mas tem um lance da política, né? A posição geopolítica daquela península. O pessoal começa a crescer o olho em cima e ele tá sabendo disso. Aí tem um jogo que ele primeiro faz com um barão, primeiro território ali que faz fronteira com ele faz um jogo com o cara no início. Aí tem todo um jogo por trás, tem uma questão de comércio. Tem disputas comerciais. Eu tenho outra pergunta agora, vamos lá. A próxima pergunta é... Isso é algo importantíssimo, tá? Quantos capítulos tem lá no inglês? Tá em 178, né? Ah, que triste. Eu vou comer Que isso pena. um dia. Eu acho que é unânime o interesse aqui. O mangá, eu vou te falar, o mangá eu não gostei muito do cara que tá fazendo o mangá, o traço não, tá? Vou ser bem honesto com vocês, eu traço um... Porque quando eu comecei a ler, depois fui ver o mangá, eu falei, pô, posicionar o protagonista um cara mais feroz, assim, visualmente falando, né? Ela é coreana? Ela é japonesa. Japonesa? Caramba, meu. Então ela é uma web novel pura, né? Nenhuma editora... Ela é uma web novel, isso aí. Ela é uma light novel hoje, né? Então deve ter bastante palavras por capítulo, né? Mesmo que seja pouco, se for grande, é bom, dá pra pegar. Agora ela tá no volume 6, né? Eu acho que dou mais de 2.000 palavras por capítulo aí. Tem uns capítulos aqui que ele tem que dividir em parte 1 e parte 2, pra você ver como é que o negócio é grande, né? Vai dar um caldinho. Eu vou ler essa obra aí. Agora imagine o seguinte, o cara mora no Japão, conhece e lê o mangá, os isekai da vida, de repente ele tá andando na rua e daí um círculo mágico aparece no pé dele. Ele, opa, agora é minha hora, agora eu vou pro isekai, agora eu viro um herói. O cara chega lá dentro e é escravizado. Escravizado. Tem porra, tráfico de órgãos, tem de tudo. Aí tu vê que eles são ativos, né? Se eu vou pensar em termos econômicos, eles são ativos por esses reinos escrotos, né? Poderem... Massa. Isso me lembra Aslan Senk, cara, que é uma novel que eu queria ler, mano. Adoro, leia. Aslan Senk é uma obra que eu acho que você vai curtir, o Matheus. Mas tá caro hoje. Na verdade não tem tradução. Não, a JBC tá trazendo uma light novel, mas tá muito caro. Na JBC tu acha a Tá light trazendo novel. a light novel? Pelo que eu fiquei sabendo, eles estão trazendo o mangá, não? O mangá? Não, eu ouvi falar que a JBC tava investindo na light novel, inclusive. Não, né? ele tem até o volume 10 lançado do mangá, mas não a light novel. A JBC é raro eles investirem em light novel. Tá no momento que eu saiba que ele tem é só Sword Art Online. Quiseram? Não, é da Panini Sword Art Online. Não lembro. Fizeram, né? É deles? Não, o Zero é da New Pop. Eles têm uma única light novel lançada até o momento. Eu não lembro exatamente qual é agora no momento, mas é só uma mesmo.
Cara, Arlan Senki é muito legal. E o anime lá, assim, de passagem, né? Quando você tá passando as listas lá. Mas nunca despertou meu interesse, eu já cliquei pra ler sinopse. Tem uma pegada de Guncast Senki. Você já ouviu falar em Guncast? Que pra mim foi uma das adaptações que eu falei, cara, os caras conseguiram fazer uma adaptação decente de uma obra toda em 24. Só que assim, ele é muito mais completo, eu acho, e muito mais imersivo do que Greencast, tá? Eles adaptaram muita coisa em 24 episódios, aí te teve que rushar um pouco. Mas eu achei que terminou bem, eu fiquei surpreso. Falei, eu vou falar aqui, pode ser considerado xenofobia de minha parte, mas os asiáticos, né, os nipônicos em especial, são péssimos encerradores de suas próprias obras, né? Eles encerram muito mal as obras. Não só eles, né? Tem também a galera da Coreia e da China também não são tão bons, não. Mas em especial os nipônicos, eu fico assim, gente, o que o cara faz com a própria obra? Por que aconteceu? Aí a gente sabe que às vezes tem impressão de editora, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez me crucifique, mas pega Naruto como exemplo. Kishimoto, não sei o que aconteceu com ele, não. Eu falo pra galera, deveria ter terminado com o pé, hein? Eu tô com medo de One Piece fazer isso, cara. Eu tava conversando com meu colega isso. O P é muito grande pra nego deixar isso acontecer. Então, aos ouvintes, agradecemos a todos vocês por terem estado aqui até o momento com a gente. Espero que vocês curtam aí as nossas indicações. Se ainda não leiam nenhuma obra, fiquem à vontade para poder iniciar qualquer uma delas. Acho que todas as obras indicadas aqui vieram vários gêneros diferentes, né? Romance, josei, cultivo e etc e tal. Então, vocês estão aí com o prato cheio. Né? Pedimos que vocês passem lá, tá? Não esqueçam de passar lá no Spotify, sigam a gente, participe, seja proativo e recebam, né, as notificações, certo? De tudo que nós estamos preparando para vocês, as novidades que estarão acontecendo e rolando lá pelo Spotify, tá? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, vocês podem mandar no inbox do Facebook e do Instagram, Saikai Oficial, tá? Elas serão respondidas com todo carinho. E é isso aí, galera. Valeu, falou, câmbio e desligo.